Voltando aqui, então, agora vamos dar um exemplo com uma temperatura mais baixa, né? Nós colocamos aí uma temperatura de 10 graus, mas agora vamos colocar uma temperatura mais baixa. Agora é a vez de vocês. Falem para mim uma temperatura de set point e vamos pegar esse mesmo exemplo com uma temperatura de set point agora menor. Me falem para mim aí nos comentários uma temperatura de set point agora um pouco menor, porque 10 graus é válido, mas é uma temperatura não comum para refrigeração, né? Normalmente, não estou falando que tem que ser, pessoal, isso depende do produto. Mas normalmente, a gente trabalha aí com resfriado com 5 graus, congelados começa com menos 18, né? Mas isso não é uma regra, tá, pessoal? Pode ser que tenha câmera de sorvete com menos 23, menos 25, né? Uma câmera para outro tipo de situação que seja com uma temperatura menor, né? Então vamos pegar. Aí o Túlio colocou, bacana, o Túlio colocou aí uma temperatura de menos 20. Grande Rafael, quando vem para Curitiba, meu amigo? Opa, muito em breve eu vou para Curitiba, hein? Passar frio aí. Nunca vi um lugar fazer tão frio como Curitiba, mas é uma cidade muito bonita. Acho que é uma das cidades, assim, mais organizada que eu já fui no Brasil, cara. O negócio é tudo certinho, tudo organizadinho, tudo bonitinho, mas é frio. Valeu, Gabriel. Quando eu for, eu te aviso. Bom, vamos lá. O Túlio colocou aí. Fala, José Celso, tudo bom? Tudo bem? O Túlio colocou menos 20. Pô, boa observação. Agora, o Túlio quer menos 20 de temperatura, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa tela aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. E aqui, apresentar, compartilhar a tela. Pois bem. Legal. Agora, a vez do Túlio, ele falou aí que queremos uma temperatura de menos 20 graus Celsius, ok? Então, vamos lá, vamos apagar, já mudou tudo, tá? Então, determinamos aí uma temperatura de set point de menos 20. Então, o set point, eu vou colocar aqui como ST, tá? Set point, beleza? Vai ser menos 20, ok? De novo, com um intervalo de 6 graus, né? Com um diferencial de 6K, eu vou evaporar, no caso aqui, então, com quanto? Quanto que eu preciso evaporar? Dá a resposta aí, pessoal. Se eu quero menos 20 de set point, o meu evaporador está com 6K. Qual que tem que ser a temperatura necessária de evaporação? Vamos lá, repetindo, hein? O Túlio colocou. Necessita-se de uma temperatura de set point de menos 20 para armazenar os produtos lá. O meu evaporador trabalha com intervalo de 6K, com delta T de 6K. Qual é a temperatura de evaporação que tenho que evaporar? Ou seja, qual é a temperatura que eu tenho que submeter meu fluido no evaporador para que eu consiga atingir esses menos 20 graus Celsius de set point? E aí, vamos ver se a galera está esperta aí. Vamos ver se alguém consegue responder. Menos 26. Muito bom, muito bom. É isso aí. O Gustavo aí respondeu, né? Menos 26. Legal. É isso, Gustavo. Boa. Obrigado por responder. Então, eu tenho que evaporar com menos 26. Para quem não entendeu, vamos lá. De novo, eu preciso de menos 20 de set point, né? Então, quem é que vai fazer com que lá dentro fique com menos 20? Meu fluido refrigerante. Só que para entregar isso, existe um intervalo, um ΔT do meu evaporador. E esse delta é de quanto? 6K. Então, eu vou evaporar aí meu fluido com menos 26. Legal. Menos 26. Rafa, qual é a pressão do fluido R22 saturando com menos 26, ou seja, mudando de fase com menos 26. Agora, novamente, temos isso aqui na tabelinha, e aqui de novo, ó, tabelinha aqui em cima, pessoal, na minha mãozinha aqui, lá em cima, tá? Ó a reguinha aqui em cima. Ó, menos 20, menos 25, menos 26, tá? Então, menos 26 aqui, ó. Posicionei a reguinha no menos 26. Então, o meu fluido aqui, ó, no caso o R22, que é esse aqui, na tabela de baixo é a tabela de pressão. Eu tenho 10, aqui é 15, né? Eu vou ter que trabalhar com uma pressão de aproximadamente, então, aí, ó, 14 PSIG. Olha que legal. Então, para essas condições, o meu fluido refrigerante vai trabalhar numa pressão, eu vou colocar aqui como P, tá, de pressão, P, de 14 PSIG. Tá legal? Então, essa é mais ou menos a pressão que ele vai atuar com o R22. Mas, pessoal, vamos lá, de novo.
eu vou ter isso aqui no início da operação? Não, não vai ter. Porque a câmara frigorífica tua, ela está quente, está com os produtos quentes. Então tem muito calor sendo absorvido aqui pelo fluido refrigerante. Então tu não vai conseguir atingir esses valores no início da operação. Você vai sim conseguir atingir isso depois de um tempo dela operando. Depois que ela atingir próximo disso. Depois que ela estiver pelo menos ali com os menos 10, menos 8. Porque tu está com a câmera frigorífica trabalhando lá com 10 graus positivo, onde você quer menos 20, você não vai conseguir bater essas pressões. Por que não, Rafael? Porque é o seguinte, um sistema que acabou de sair de um degelo, um sistema que acabou de ser carregado numa câmara frigorífica com temperaturas positivas, tu não vai conseguir, porque o evaporador está recebendo uma massa de ar quente muito grande, então as moléculas vão ficar muito mais agitadas. Por que essas moléculas vão ficar mais agitadas? Porque você está recebendo muito mais calor. E o calor, o que é? Nada mais é do que as moléculas em movimento ali, vai aumentar essa temperatura. Então você não vai conseguir atingir isso no início da operação. Agora, logicamente que depois de um tempo, né, quando ela atingir, quando essas moléculas estiverem menos agitadas, aí sim você vai conseguir atingir esse valor. Tudo bem, pessoal? Então no início da operação é normal você ter pressões mais elevadas. E aí o cara, vamos tirar fluido. Não, fica tranquilo. Daqui a pouco você vai ver que ela vai diminuir. Por quê, pessoal? Eu tenho aqui uma válvula de expansão termostática. Quando eu tenho essa elevação de temperatura, né, o evaporador começa a absorver muito calor, o que acontece? O bulbo aqui, termostático da válvula, ele começa a entender que a temperatura aqui da linha de sucção é elevada. E aí, como a temperatura aqui é elevada, ele vai fazer uma força aqui no interior da válvula, no diafragma, para que essa válvula abra mais para preencher o meu evaporador com mais fluido refrigerante. Com o objetivo de quê? De preencher mais o evaporador e eu diminuir mais o meu superaquecimento. Então, no início de uma operação, é muito comum eu ter ali pressões mais elevadas. Mas, de novo, a válvula está ali justamente para controlar isso. Ela tende a abrir, preenchendo mais o meu evaporador com fluido refrigerante, com o objetivo de diminuir mais o superaquecimento, com o objetivo de melhorar as trocas térmicas. Ok? Por isso que eu tenho uma válvula de expansão termostática que ela acaba tendo mais eficiência do que um sistema com um dispositivo de expansão fixo, que no caso é o capilar ou orifício calibrado. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aqui da galera. Então, de novo, pessoal, nunca se esqueça que se você estiver no início da operação, você pode ter problemas em relação a essas pressões e temperatura pelo fato do evaporador receber uma massa de ar quente muito grande, né? E aí as moléculas ficam muito mais agitadas ali e isso vai fazer com que essa pressão aumente mais. Depois que as temperaturas estiverem próximas da temperatura set point, aí sim você já consegue fazer um melhor balanceamento. Belezinha? Show de bola. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora a pressão de alta. A pressão de alta também é bem interessante para fazer umas medições. Belezinha. Vamos lá. Show. Pressão de alta. Opa, não compartilhei a tela. Compartilhar a tela. Pessoal, quem tiver pergunta, pode colocar aí que a gente manda ver aí nas perguntas aí. Show de bola. Se eu não souber, a gente chama os internautas. Legal. Todo o calor que foi absorvido no lado de baixa será dissipado lá no condensador, né? Então, todo o calor que foi absorvido pelo fluido refrigerante aqui do evaporador, tal bem como o calor também da linha de sucção e o calor do compressor, será dissipado no condensador. Então, vou colocar aqui, ó, C de calor, tá? Calor do evaporador, tá? Mais calor da linha de sucção, mais calor do compressor, tá? Calor do compressor, legal? Tudo isso será dissipado aonde? Lá no meu condensador. O calor do evaporador, na verdade, pessoal, nada mais é do que o calor dos produtos, né? Então, aqui no meu evaporador, o calor dos produtos será absorvido pelo fluido refrigerante no meu evaporador. E aí, tudo ele será dissipado aonde? Lá no meu condensador. Só que aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho que ter um condensador
que esteja bem preparado para conseguir dissipar essas fontes de calor. Esse aqui, né? Esse, mais esse da linha, mais o calor do trabalho do compressor. E aí ele vai ser dissipado num condensador. Bom, por que o compressor ele comprime o fluido refrigerante e eleva a pressão? Ele eleva a pressão com o objetivo de elevar a temperatura. Por quê? Uma vez que eu elevo a temperatura, eu faço com que o meu fluido fique com uma temperatura superior à temperatura ambiente, dando condições para que ele consiga dissipar calor. Não entendi, Rafael. Veja só. O meu condensador ele precisa dissipar calor, ou seja, rejeitar esse calor. E o calor sempre se move de um ponto mais quente para um ponto mais frio. Com isso, eu tenho que fazer com que o meu fluido num condensador fique com uma temperatura maior que a temperatura ambiente. Quanto maior? Aqui no meu condensador eu também tenho um ΔT, eu também tenho um intervalo. Normalmente, os fabricantes falam em 10K, ou seja, 10 graus. Então, se eu tenho uma temperatura ambiente de 35 graus Celsius, eu tenho que fazer com que o meu fluido condense a uma temperatura de 45 graus. Por que 45 graus? Porque se eu estou condensando com 45, eu dou condição que o meu fluido fique com uma temperatura superior à temperatura do meu ambiente, e aí eu consigo fazer essa rejeição de calor. Então, de novo, para que eu consiga rejeitar o meu calor lá no meu condensador, é necessário que o meu fluido refrigerante fique com uma temperatura superior à minha temperatura do meu ambiente, ok? Então, no ato de comprimir, o fluido refrigerante, né, o meu compressor no ato de comprimir, ele acaba elevando a pressão e também eleva a sua temperatura. Pois bem, tá legal. Rafael, qual que seria a pressão, então, lá no lado de alta para que o meu fluido consiga condensar com 45 graus Celsius? Então, se eu quero condensar com 45 graus Celsius, qual é a temperatura que ele tem que trabalhar? Vamos lá? Então, para que ele consiga condensar com 45 graus Celsius, eu vou colocar aqui a minha régua de pressão e temperatura na escala de temperatura de graus Celsius aqui, ó, 45 graus. E aí o meu fluido vai estar com uma pressão de saturação próximo aqui, ó, de 240 PSI, como vocês podem ver, tá? Então, quando eu estou com uma pressão próximo de 240 PSIG, eu dou condição para que ele mude de fase a 45 graus Celsius, e aí eu consigo dar essa condição com uma temperatura ambiente de 35, manter um intervalo ou manter um ΔT de 10K, e aí com isso eu consigo fazer a transferência de calor do meu fluido refrigerante para a temperatura ambiente externa de forma satisfatória, ok? Então é dessa forma que eu tenho aí a forma de rejeição de calor no meu condensador. Uma vez que eu tenho 35 graus de temperatura ambiente, 45 graus de saturação no meu condensador, eu consigo manter o diferencial de 10K e dessa forma eu consigo fazer a rejeição de calor lá para o ambiente externo. Ok, pessoal? Vamos ver se tem perguntas aqui. Vamos ver se tem perguntas.